Moro em Fortaleza, no Ceará. Uma cidade linda, e quando vocês quiserem passear, tem uma casa lá à disposição. Não pode ir todo mundo de uma vez, mas vocês vão de pouquinho que dá certo. Amém? Vamos dar início. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus no Salmo 23. Amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia, glórias a Deus. Irmão, eu dei início hoje ao culto, lendo o Salmo 23, porque vocês vão ver, ao longo do que vocês estiverem ouvindo aqui, vocês vão ver que ele tem muito a ver com tudo que vocês vão ouvir aqui hoje. Amém? Eu queria pedir que a igreja impusesse as mãos para cá e orasse por mim. Amém? Amém. Eu tive a honra de poder estar aqui hoje com vocês para contar um pouco da minha história. Os irmãos podem sentar. E com certeza, o que aconteceu e o que o Deus fez na minha vida, eu acredito que vai tocar muitos corações aqui hoje. Como eu já disse, eu me chamo Ana Clélia, nasci em Teresina e hoje moro em Fortaleza. Eu sou filha de pais separados. O meu pai abandonou a minha irmã, a família, quando eu tinha 3 anos de idade. O meu pai saiu de casa para procurar um emprego, ele veio aqui para o Rio de Janeiro e nunca mais voltou. E eu fui uma criança, como toda criança, mas eu sentia no meu coração a falta daquele pai. Eu cresci com uma carência muito grande, era um vazio, que o carinho que eu recebia de vó, de tia, de mãe, da minha irmã, que eu tenho uma irmã que nós temos uma relação que eu digo que começou no céu. É um amor e um respeito muito grande que nós temos uma pela outra. Mas eu sentia a falta daquele pai. Eu fui criada sem presença masculina. Éramos 6 mulheres em casa. E a minha mãe, sem muita sabedoria, dizia: deixa teu pai para lá, é melhor a gente estar só do que com ele. E eu, muito jovem, muito pequena, não entendia aquilo ali. E eu continuava querendo aquela presença. Eu sonhava, idealizava, eu imaginava, porque não ficou uma fotografia dele em casa, e eu imaginava como seria o meu pai. Quando eu completo 16 anos de idade, o meu pai chega de surpresa. Foi uma alegria muito grande, foi uma emoção. A minha tia entrou e disse: o teu pai está ali. Foi um susto e uma emoção, porque eu esperei a minha infância toda por aquele momento. E quando eu cheguei, meu pai já estava lá na sala. Quando eu olhei para ele, eu tive um impacto. Eu não sabia a leitura que eu fiz dele. Eu não sabia explicar pela pouca idade, pela inexperiência, mas eu não gostei do olhar dele. Ele tinha algo diferente no olhar. Mas eu estendi a minha mão e me apresentei para ele. Eu não tive coragem de abraçá-lo.
Aí ele me puxou, me deu um abraço, eu sou seu pai, e a alegria voltou, e a primeira impressão ficou esquecida. E ele pediu que eu falasse com a minha mãe para que ele ficasse em casa, que ela recebesse ele de volta em casa. 2 meses depois, nós descobrimos que ele havia trazido uma família daqui do Rio de Janeiro, uma mulher e um casal de filhos que estavam escondidos na fazenda do meu avô. A casa virou de perna para o ar, e mais uma vez eu pedi à minha mãe. Ele disse, peça a sua mãe para me deixar ficar, que eu vou resolver essa parada. A parada era a família dele, a outra família dele. E assim ele arrumou um consultório no interior, próximo de Teresina, e ele vinha sexta-feira para a nossa casa e voltava na segunda. Sempre ele trazia presentinhos para mim, coisas sem muito valor, mas eu ficava feliz, porque eu nunca havia recebido nada dele. Ele não nos sustentou com nada, só com a sua ausência. E eu ficava feliz com aquilo. Mas não ficou só nos presentinhos, ele começou a me elogiar. E os elogios dele me incomodavam, mas eu não tinha relação de pai, eu não sabia como era que um pai lidaria com uma filha. Eu achei que aquilo fosse normal, só que ele foi intensificando os elogios, até que ele passou a me assediar descaradamente. E isso para mim foi o fim. Eu era uma mocinha inocente, porque na minha época, uma criança de 16 anos, ela era inocente. Não tinha a informação que se tem hoje. Nem televisão tinha na minha cidade. E quando ele percebeu que eu havia notado, ele intensificou aquilo. E eu comecei a emagrecer, eu comecei a ficar doente. Eu sempre fui uma aluna excepcional. Eu tirei o primeiro lugar do dia que eu entrei ao dia que eu saí do colégio. Tanto que minha mãe não pagou o colégio para mim. A diretora chamava e dizia, ela não vai pagar. Porque eu era uma aluna muito boa. E eu comecei a ficar de recuperação no colégio, porque eu não dormia de noite, com medo dele entrar no meu quarto. E durante o dia, eu passava o dia todo me defendendo dele, para que minha mãe e a minha tia, ninguém visse aquilo ali. Porque eu achei que eu resolveria aquilo sozinha. Porque ele estava ali, porque eu havia pedido para minha mãe. E eu entendi que a minha mãe não merecia aquele sofrimento. Só que eu não estava dando conta sozinha. Eu estava muito mal. Eu fiquei com 40 e poucos quilos de não me alimentar, porque quando ele chegava, eu sentava na mesa, ele ficava acariciando minha perna com o pé por debaixo da mesa, e ali eu tinha acesso de vômitos. Então, eu fiquei muito mal. E um dia eu estava me vestindo, tinha acabado de vestir meu uniforme para ir para o colégio, ele entrou no meu quarto e fechou a porta. E me agarrou de uma maneira terrível. E naquele momento, meus irmãos, eu fui tomada por um sentimento destruidor. Eu passei a odiar aquele homem com todas as minhas forças. Eu tinha asco dele, eu tinha nojo dele. Eu não suportava a ideia de ver a mão dele. Aquela mão era muito nojento aquilo ali. E nesse dia, eu meti a mão nos peitos dele e digo, seu miserável, nunca mais você vai me tocar. Acabou. E ele riu. E o tempo foi passando, eu fugindo dele, me esqueirando dele nos finais de semana. Um dia eu chego do colégio e minha mãe diz assim, olha, eu vou lhe dizer uma coisa que você não vai gostar, mas hoje eu juntei as roupas do seu pai e mandei ele lá para o interior e ele não entra mais nessa casa. Eu não sei o que ele aprontou, mas ela mandou ele embora. Gente, a vontade que eu tive foi de pendurar no pescoço da minha mãe e dizer, minha mãe, você fez a melhor coisa da sua vida. Nessa noite eu dormi igual pedra. Acordei com febre emocional de 39 graus. Havia chorado muito. E eu me olhei no espelho. Eu olhei para mim e eu disse, acabou. Nunca mais você vai passar por isso. Você vai casar, vai ter filhos e os seus filhos vão ter um pai. Eu prometi isso para mim num momento de muita dor. A vida aconteceu. Um ano depois, eu vim conhecer aquele que viria a ser meu marido, daqui do Rio de Janeiro. Vocês vão ver como o Rio de Janeiro tem uma história comigo. O Rio de Janeiro não me solta, é verdade. E eu me apaixonei perdidamente por ele. Ele era militar da aeronáutica. E quando eu estava com 3 meses de namoro, ele foi transferido para Recife. Passou um ano lá. E foi muita saudade, muito sofrimento. Com um ano, ele volta. Só que ele voltou uma pessoa totalmente diferente do que saiu.
Ele disse que bebeu muito, ele não bebia com saudade, bebeu, se descontrolou, mas ele voltou agressivo, ele voltou grosseiro. Mas eu estava apaixonada, eu não via aquilo. Eu não queria ver aquilo. Eu sempre digo para as moças solteiras e os rapazes, saibam fazer as suas escolhas. Porque, às vezes, uma paixão, um sentimento, não deixa você ver o que está lhe esperando. Sabe por quê? Porque ninguém muda ninguém. Ninguém muda. Eu achava que o meu amor mudaria, mas não muda. Só existe uma pessoa que muda caráter. Espírito Santo de Deus. E quem não conhece ele não tem mudança. E ele não conhecia, e nem eu conhecia também. Fui criada numa igreja católica que ninguém ia para a igreja. E assim, ele arrumou tudo para casar, chegou 3 meses depois, estava arrumando para casar. Um dia ele me leva para uma loja, lá na loja ele compra as alianças e bota no meu dedo. Eu disse, mas aqui na loja, eu queria pelo menos um almoço, um jantar com a minha família é pequena, mas era tudo que eu queria. Ele disse, você vai casar comigo, é pegar ou largar, quer ou não quer. E assim eu noivei na loja. Vamos falar do casamento, vamos arrumar o casamento. A minha mãe disse, olha, eu não posso fazer uma festa, mas o sonho dela, desde pequena, é casar de noiva. Ele cortou imediatamente, não. Comigo ela não casa de noiva. Não vou querer essa palhaçada de uma mulher fantasiada com a trouxa de pano na cabeça. E ali ele já cortou, mas eu estava apaixonada. Eu queria casar com ele, eu amava ele. E assim eu casei. Meu casamento eu não pude convidar ninguém, que ele não deixou, mas ele levou o destacamento inteiro para o casamento dele. E o tempo passou. Primeiro dia de casado, acordei cedo, botei a mesa do café, ele acordou, chegou lá e disse, que é isso? Fica a mesa do café, pode tirar. Não quero isso aqui, não. Tirou tudo, botou dentro das caixas, que ainda estavam tudo encaixado, que a gente tinha acabado de receber presente de casamento, né? Aí ele disse, eu fui criado tomando café em copinho de geleia. Ele fez assim, eu digo, mas agora não precisa, nós temos tudo, não precisa copinho de geleia. Ele disse, eu não quero, está acabado. Pronto. 4 dias de casado. Ele trouxe uma camisola de presente. Na minha época, as moças faziam enxoval para casar. Tinha a camisola do dia, não sei mais como é hoje, não, mas no meu tempo tinha. A camisola do dia, e ele me deu de presente uma camisola, que a irmã dele tinha uma fábrica de lingerie aqui no Rio de Janeiro. E ele levou essa camisola. Com 4 dias de casado, eu vesti a camisola. Quando eu cheguei na porta do quarto, ele estava deitado. Eu disse, para aí. Aí eu imaginei, ele vai dizer que eu estou linda, com a camisola que ele me deu. Ele disse, assim, com a mão na cabeça, ele disse, cadê aquela camisola que você vestiu ontem? Está suja? Eu nem falei mais, eu estava petrificada. Então, por que todo dia você veste uma camisola diferente? Você quer se exibir? Isso é papel de prostituta. Eu tinha 17 anos de idade, com 4 dias de casada. E a partir daí, a minha vida virou um inferno. Ele não respeitava ninguém, ele me envergonhava em todo lugar que andava. Ele brigava, que chamava a atenção de toda a vizinhança. Eu morava numa vila militar com 7 casas. E ele passou a me fazer lavagem cerebral. Ele brigava por tudo, 24 horas do dia. Na minha casa não entrava ninguém, não tinha uma visita, porque era todo o tempo irado. Todo o tempo irado. E eu comecei a imaginar assim, se eu tiver um filho, isso aqui vai ficar diferente, porque a presença de uma criança dentro de uma casa muda tudo. E eu não engravidava. E a médica, eu normal, ele normal, e eu não engravidava. E um dia uma médica disse, se você não engravida, isso é problema emocional, é problema psicológico. Tem alguma coisa com você. Era a tensão que eu vivia, o sobressalto que eu vivia dia e noite, porque toda hora, por razão nenhuma, tinha uma briga violenta dentro de casa. E 3 anos depois eu engravidei. Foi a maior alegria que eu senti na minha vida. Ele também ficou muito feliz. E aí fizemos uma reforma, trocamos móvel, mudamos, porque eu também sou decoradora. Tiramos, mudamos, mas fiz um quarto lindo para o bebê. A criança nasceu. Quando eu cheguei na maternidade, botei o becinho, o Moisésinho na cama, ele disse, o que ele vai ficar fazendo aqui? Eu digo, eu tenho que cuidar dele, isso aqui não. Eu gastei uma fortuna para fazer o quarto dele, ele vai dormir no quarto dele. Eu disse, mas não pode, eu vou amamentar, eu não posso deixar o peito lá e vir para cá. Se vire. Se vire. Aí a minha mãe estava me ajudando, a mamãe disse, não, deixa para lá, não vai criar problema com isso, porque ele proibiu de acender luz no quarto dele.
para trocar as fraldas, não podia trocar no escuro. E não podia porque ele dizia que incomodava, que ele trabalhava e que o resto da casa toda era vagabundo, ninguém fazia nada, mas ele trabalhava, precisava dormir. Aí a gente acendia a luz do quarto do bebê, incomodava lá, porque ele resolveu dormir de porta aberta. Resumindo a história, nós trocávamos a fralda do bebê com uma lanterna assim, para focar no menino. E detalhe, igreja, naquele tempo era fralda de tecido, com um alfinete desse tamanho. Eu morria de medo de espetar o pinto do menino. Eu tinha pânico. Eu tinha pesadelo, porque furava os meus dedos. Eu punha a mão por dentro e aquilo me espetava toda. Eu não tinha experiência com o bebê. Então, aquilo ali era um martírio, ainda mais sem muita luz. Aí o tempo foi passando, o Marcelo cresceu, uma criança superdotada, extremamente inteligente. E ele começou a bater de frente com o filho. Ele não disciplinava, ele espancava essa criança. Tinha um pé de coco lá em casa, ele cortou o pendão de coco e cortou ele todinho com aquele pendão de coco. Aquele pendão que segura o coco da praia. Quando eu chegava para socorrer a criança, ele dizia, se você encostar, vai ficar pior. Ele intensificava a agressão, então eu tinha que me afastar para não prejudicar mais e mais a criança. 3 anos depois, eu engravido da Karine. E a vida continuava do mesmo jeito. Mas eu acreditava, eu amava meu marido. E eu acreditava que houvesse uma mudança. Porque tinha uma família bonita, a situação financeira era boa, ninguém era rico, mas se tinha tudo. Então, eu não via razão para aquele clima de terror dentro de casa. A Karine, uma menina linda, inteligente, 3 anos depois, eu engravidei do Leonardo. Do meu terceiro, vocês vão perguntar, com um marido desse, você ainda engravidou 3 vezes? Mas eu acreditava numa família. Só que eu nunca parei para ver que eu não tinha o direito, pela minha ferida, pelo meu trauma, eu colocar os meus filhos diante de uma situação daquela. Porque eu acreditava numa transformação. E o meu filho nasceu. Eu engravidei do Leonardo. Chegou a vizinha com um bebê, com febre, eu disse, senta ele aqui no meu colo. Eu tinha muito enjoo de gravidez, eu estava muito, muito enjoada. Os filhos estavam doentes, ela foi no posto de saúde, eu disse, deixa o bebê comigo, atende os outros e vem receber. Eu passei 40 minutos com essa criança, queimando de febre aqui em cima de mim, até a mãe vir buscar. 5 meses depois, eu estava aguando o jardim, eu disse, você está bonita, engordou, barriguda. Eu digo, o neném ficou bom, da intoxicação. Da intoxicação, ele tinha rubéola. Eu enlouqueci. 2 meses de gestação, eu tive contato com a criança com rubéola por 40 minutos, encostada no meu corpo. Eu fiquei doida. Fui para o médico, entrei no médico, assim, pedi para passar na frente de todo mundo. Quando eu contei, o médico baixou a cabeça, ouvindo, ele disse, olha, dona Ana, vocês são pessoas esclarecidas. Isso é muito grave. Não existia ultrassom nessa época. Isso é muito grave. O seu filho está totalmente deformado. Não existe a menor possibilidade de uma contaminação com rubéola no 2º mês de gestação e não ter danos graves. E ele me mostrou um livro de anatomia com coisas terríveis. Criança descerebrada, sem membro, cego, só com o olho aqui, sem nariz, só com coisas assim terríveis. E ele disse, no 2º mês de gestação, é isso aqui. Mas eu vou pedir para você um exame que é feito fora. Esse exame passou 17 dias para chegar um exame de sangue que dava a taxa de contaminação. Dependendo da taxa, ele podia ver com a gravidade que estava o feto, porque não tinha nada para fazer. Eles sabiam pelo que eles tinham estudado, mas não tinha como ver. E o exame voltou com a taxa lá em cima. Ele disse, olha, a medicina lhe ampara a tirar a criança. Você não tem direito de botar no mundo uma criança toda deformada. E aquilo ali me enlouqueceu, porque eu nunca aceitei aborto, seja ele na condição que for. Nem de estupro, eu dizia, a criança tem que nascer, você tem o direito de não querer criar, é um problema seu, mas ele tem que nascer, deixa a criança nascer e dá para uma adoção, mas ele tem que viver, só Deus é o dono da vida e da morte, ninguém pode tirar uma vida. E eu via, numa situação em que eu estava sendo obrigada pela medicina a tirar o meu filho. E eu não dormia mais, eu tinha pesadelos horríveis, todo mundo dentro de casa virou um zumbi, ninguém, porque o sofrimento foi muito grande para todo mundo. Reservaram o centro cirúrgico, a minha família foi toda para me acompanhar para a maternidade para tirar o bebê.
Eu entrei no quarto, vi em cima da cama uma malinha pequena com a roupinha que ele seria enterrado, e aqui eu voltaria para casa. E eu me ajoelhei. Fechei a porta, eu digo, gente, espera aí. Eu não sabia o que era orar. Eu rezava, aquelas rezas que já vêm prontas. Mas nesse dia, movida pelo Espírito Santo que hoje eu conheço, eu passei a mão na minha barriga, eu disse, Deus, esse filho, antes de ser meu, ele é teu. Senhor, eu creio que qualquer monstruosidade que tem aqui, você pode curar. Porque, Senhor, se aqui tiver uma cabeça, e se puder criar uma cabeça, o meu filho vai nascer. Eu não vou tirar. Por isso, eu tenho misericórdia da vida dele. E eu te consagro essa criança que agora ele é teu. Faz da vida dele como você quiser. Eu não sabia também o que era consagrar. O Espírito Santo soprou e eu falei. Gente, eu comecei a sentir um mover, uma coisa crescendo dentro de mim, crescendo, que parecia que eu tinha 2 metros de altura. Eu tive uma unção tremenda e eu também não sabia o que era unção. Mas eu fiquei com uma força, o medo imediatamente foi embora. Todo o pavor que eu tinha foi embora, eu virei uma leoa. Eu abri a porta do quarto e digo, pode ir todo mundo para casa, eu não vou mais tirar meu filho. Aí minha mãe ficou doida, eu digo, pode ficar doida, me interne, mas qualquer lugar, mas o menino vai nascer. 9 meses depois, o meu filho nasceu normal. Criança linda, sem nenhum problema, lindo. Amém. Amém. Mas 2 meses depois, a minha filha tinha uma melancia, um brinquedo que ela puxava e abria as asas, fazia um barulho doido. E ela passava com ele por baixo de uma redinha que eu botava para ele dormir, que Teresina é muito quente, e ele não se assustava. E eu entendi que meu filho era surdo. Eu digo, meu filho não ouve. Fui dizer para o pai dele, você é um imbecil, você está louca, você vai botar doença agora onde não tem do menino. Eu digo, ele não ouve. E ele não ouvia. 2 anos de idade, eu vim aqui para o Rio de Janeiro com ele. Olha o Rio de Janeiro de novo. Vim para cá com ele, para Simes. Era só onde fazia audiometria. Então, quando eu chego aqui na Simes, você me dizia que não fazia audiometria num bebê daquela idade. Só a partir dos 4 anos. Eu volto, passo pela Cinelândia, venho atravessando a rua, saindo da escola de surdo-mudo, um monte de jovens, e ficaram em frente aos carcaços, fazendo aqueles sinais. E eu olhei para aquilo ali, eu disse, meu filho não vai falar assim, ele vai falar. Mais uma patada que eu peguei, teu filho é surdo, eu digo, mas ele nasceu com língua, e quem tem língua fala. Cheguei em casa, chamei a babá, chamei minha mãe, disse, ninguém tem filha, mas o Leonardo eu vou ensinar ele a falar. E eu comecei a botar para ele olhar na minha boca o dia inteiro, acordou, tudo. Uma criança surda, ele se comunica perfeitamente. Eles sabem fazer gestos que você sabe o que ele quer, sem dificuldade. E ele chegava na geladeira e fazia, eu dizia, água. Gente, eu não dava água para o menino, eu dava melancia, eu dava abacaxi, eu dava suco, mas eu não dava água. Ele pedia água, eu falava, água. 11h30 da noite, eu entrava no banheiro, eu chorava, eu me desesperava, o Senhor me ajuda, mas o meu filho tem que entender o que eu estou falando. 11h30 da noite, o meu filho entra no meu quarto, me puxa pela mão e me leva para a cozinha. E chega na porta da geladeira, eu digo, Senhor, eu não vou suportar isso. Eu vou interromper o tratamento que eu estou fazendo aqui. Aí ele olhou para mim e fez assim, aua. Digo, é isso, Leozinho? Água, quase que eu matei ele afogado. Olha, eu abri essa geladeira, entreguei, botei as jarras d'água e copo d'água, ele bebeu, tadinho, numa vontade. E a partir daí, ele começou, ele entendeu que se ele olhasse para a minha boca e ele entendesse o que ele repetisse, ele falava. Igreja, meu filho foi protetizado aqui no Rio de Janeiro com 4 anos de idade, falando tudo. Leonardo estudou em escola normal, nunca estudou em escola para criança com deficiência, fez vestibular, vida normal. Mas a minha vida continuava de mal a pior. E eu comecei, com 21 anos, eu tive uma crise de labirintite violenta. Mas você não tem idade para ter isso. Como é o seu estilo de vida? Todo médico que eu chegava com problema e me perguntava isso. E eu comecei a ter surto de amnésia, rápido. Eu estava conversando com uma pessoa, eu não sabia mais o que eu estava dizendo. Uma vez eu me perdi na sala da minha casa. É tudo muito rápido, mas é aterrorizante. Eu não sabia, eu não identificava nada. E aquilo voltava, aquele flash voltava. E depois de muita luta, eu consegui trabalhar.
Por que eu falei no início que eu era uma criança inteligente? Porque ele me tirou do colégio, não deixou mais eu estudar. Isso para mim foi terrível. Eu passei 7 anos sem deixar eu estudar. Com 7 anos eu digo, eu vou fazer um vestibular, eu vou estudar. E me inscrevi e fiz o vestibular. Eu fiz para nutrição. A prova de biologia eu fechei. E fiz provas boas. E o comandante dele teve a infeliz ideia de chegar no último dia da última prova e dizer, olha, a Ana está dentro, pode preparar o churrasco. Ela já está passada. Eu levantei cedo, porque eu toda a vida tive dificuldade de acordar cedo. Tinha que ter um despertador quando eu tinha um compromisso, para que eu não passasse do horário. O despertador tocou, ele foi me levar. Quando eu chego lá, o rapaz da portaria disse, você não pode entrar mais. Eu digo, por que, meu irmão? Eu sou vestibulando aqui o Crachá. Não, a senhora não entra, não. E eu me irritei com o homem. Que história é essa? Que não entra o quê? Eu tenho que fazer a minha prova. Ele disse, não, senhora, já estou entregando a prova. Tem mais de 1 hora que eu comecei as aulas. Ele alterou o relógio. E eu perdi a última prova. E aí continuou do mesmo jeito. Eu digo, agora eu vou trabalhar, eu vou sair de casa, porque eu estou enlouquecendo, eu não consigo mais ficar dentro de casa. Ele brigava dia e noite, ele fazia lavagem cerebral. E um dia eu estava trabalhando e eu comecei a sentir um topor subindo pelas minhas pernas. Era uma sensação boa e eu apaguei, eu não pedi socorro. Acordei numa clínica toda monitorada, eu dormi 6 horas seguidas. Minha irmã, quando eu abri o olho, minha irmã estava em cima de mim na clínica. O médico me chamou, tinha um psiquiatra que era amigo. É porque eu não posso contar tudo, que eu estou pulando por causa do tempo. O relógio é meu inimigo. Eu não posso demorar. E ele disse, eu não sei o que tipo de vida você tem, mas o seu cérebro criou um mecanismo que independe da sua vontade. O seu cérebro quer descanso. Ele tá pedindo repouso. Essa viagem que você entrou agora, se você entrar de novo, você pode entrar num coma e não voltar mais. E eu comecei a ficar com medo. E a situação dentro de casa não melhorava, só piorava. Com os filhos, não recebia visita, meus filhos não podiam levar um colega em casa, era uma loucura. A primeira e última palavra era dele. E eu fui convidada para uma reunião de oração. E lá eu conhecia Jesus de perto. Eu não conhecia Deus de perto. Eu conhecia Deus de ouvir falar. E nessa reunião de oração, as pessoas conversavam com Deus. E a partir daí, a minha vida começou a tomar outro rumo. Eu não estava mais sozinha. Eu tinha um amigo. E eu conversava com aquele Deus. E eu recebi dons extraordinários. Deus me usou de maneiras extraordinárias. Eu tinha intimidade com Deus. E eu fui para um seminário de vida no Espírito Santo, no final de semana. Quando eu voltei, encontrei minha filha toda espancada. Ela tinha 13 anos de idade. Ela estava toda roxa de uma surra que ele tinha dado nela. Diz que ele jogou ela no chão. Quando ele cansou de dar de chinelo, ele deu de chute e depois batia com a cabeça dela no chão. E aquilo ali, para mim, foi a gota d'água. Eu disse, eu não aguento mais isso, aqui não tem jeito. Eu estou morrendo, eu estou ficando doente, e os meus filhos também estão se descontrolando, e eu vou perder meus filhos e vou perder minha vida. Aí eu fui atrás de um advogado para pedir o desquite, que naquela época era desquite, depois é que vinha o divórcio. E quando eu cheguei em casa, eu me sentei na ponta da cama, ele entrou e falou horrores. Ele ficava transtornado, não era ele. As feições dele mudavam. Ele endemoniava. Ele arrancou minha roupa e me botou só de calcinha e sutiã na frente do espelho do quarto e disse, olha a porcaria que você é. Eu não aguento mais nem olhar para a sua cara. Você não presta como mãe, você não presta como esposa, você não presta, você não serve para nada. E o meu filho de 14 anos com os olhos desse tamanho na porta olhando. Eu digo, não, isso aqui não tem mais para onde levar, eles já estão grandes, ele não tem por que estar participando disso. E assim eu me separei, mas quando eu vi o estado que a Karine ficou, a testa, ela estava toda preta, aí eu me zanguei com Deus. Cuidado, igreja. Quando a palavra diz, irai-vos, mas não pequeis, é muito sério. Eu gritei com Deus. Eu disse, olhe, eu não vou mais, não se meta mais na minha vida. A partir de agora eu vou ser feliz. Casei com 17 anos, casei virgem, casei com um maluco que acabou com a vida de todo mundo, com a minha. Eu estou toda doente, estou toda cheia de problema e você não faz nada, pois agora eu vou ser feliz. Meus irmãos, o diabo entrou naquilo que eu falei.
E eu me desviei 100%. Eu caí no mundo achando que lá fora tinha aquilo que eu queria, que eu precisava, que eu nunca tive. Porque na minha casa era tanta briga que nem sexo não tinha. Não tinha tempo, era um desastre. A relação da casa era um desastre. O diabo tomava conta, ele dominava. Ninguém respirava, tinha roupa boa, tinha casa bonita, mas não tinha oxigênio, ninguém respirava, era todo mundo tenso. As empregadas iam embora, que não voltavam nem para pegar o dinheiro, saía fugir de casa. Não voltava nem para saber quanto era, ia embora. Quando eu chegava em casa do trabalho, não tinha comida, não tinha empregado, não tinha mais nada. Todo mundo tinha medo dele. E aí, eu fiz tudo o que não podia ter feito. Aprendi a beber, aprendi a fumar. Eu disse, eu vou namorar, eu vou paquerar, que eu nunca fiz isso, eu me casei muito cedo. E aquilo não me levava a nada, muito pelo contrário. Quanto mais eu buscava alegria naquilo, pior eu ficava. E aí eu cheguei no meu trabalho, pedi demissão do nada, o diabo tomou conta da minha mente. Entrei no meu trabalho, pedi demissão, vendi a minha casa, mandei a metade para ele, vendi o carro e um salão de cabeleireiro que eu tinha, fui embora para Brasília, que a minha filha Karine casou com 17 anos de idade. E nesse tempo que eu estava me separando dele, a loucura, o inferno tomou conta da casa. Ele disse que ia matar as crianças envenenadas, ia se matar, e a minha filha ficou cheia de vitiligo. Eu vim para São Paulo com ela, para um cientista, e ele disse, vitiligo não tem cura. Nos estudos dizem que é de ordem emocional. E aquilo me destruiu. Eu me senti culpada. A minha filha era linda. Ela estava com o rosto todo desfigurado, todo branco. O pescoço aqui. Ela estava ficando toda descolorida. E eu pedi a Deus para ela morrer. Eu disse, Senhor, leva. Ela vai ser complexada. Ela não vai segurar isso aqui. Ou tu leva ela, ou tu leva eu. Eu não aguento mais. Eu não tenho mais como ver isso aqui. E a minha filha, aí eu lembrei de uma frase da Bíblia, no tempo que eu estava com Deus. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas diz uma palavra. E eu dizia isso aí, Senhor, eu não sou digna que entre na minha casa, mas diz uma palavra e minha filha será curada. E eu tive fé, mesmo eu estando zangada com Deus, eu tive fé. A Karine, a mão de Deus na vida da minha filha, ela ficou 100% curada. Ela pigmentou toda, isso com 13 anos de idade e nunca mais teve nada. Aí eu vou voltar, vendi tudo, fui embora para Brasília, que ela estava morando lá. Cheguei lá, com 1 ano, eu levei muito dinheiro, comprei um carro à vista, o ônibus bateu na traseira, acabou com o carro, só saiu inteira eu de dentro do carro, não tive um arranhão. Deus preservava a minha vida. Eu perdi tudo, com 1 ano eu não tinha mais o que comer. Fui trabalhar num salão de bairro bem pequenininho. Eu passei fome. Não é de dizer, eu não tomei café, eu não almocei, eu não jantei. No dia seguinte não tinha um café. Eu chego numa padaria, vizinha do salão da proprietária era minha cliente. A padaria estava lotada de gente. Eu disse, a senhora pode me vender um pãozinho? Quando o salão abrir, eu trago o dinheiro. Ela olhou para mim no meu olho e disse, pois quando o salão abrir, você traga o dinheiro que eu lhe entrego o pão. Gente, custava 10 centavos um pãozinho nesse tempo. Eu fui muito humilhada. E lá, eu conheci uma pessoa, eu achei que nunca mais eu fosse me dar a oportunidade de casar. E lá eu conheci uma pessoa que veio a ser o meu segundo marido. Mas ele não era o meu marido. Eu fui viver junto com ele, porque eu era divorciada, mas ele estava em processo de divórcio. Nós fomos morar juntos. Aí eu vim embora para Fortaleza, que é onde eu moro hoje, padrão de classe AA, carro importado, morava num apartamento na Avenida Beira-Mar, de frente para o mar. Financeiramente eu tinha tudo. Ele era legal comigo, ele era muito carinhoso, ele não brigava, ele não gritava, isso para mim já era tudo. E eu vou convidada para um jantar da Adonep. Convidei eles que não ia porque ele fumava e bebia. Quando eu fui morar com ele, eu descobri que ele era alcoólatra, ele bebia todo dia. Como eu trabalhava, se eu encontrava com ele no final de semana, eu achava que se bebia no final de semana. Mas não, ele bebia todo dia. E era insuportável quando eu estava embriagado. E ele não foi para o jantar comigo, porque lá não podia beber e nem fumar. Alguém aqui conhece a associação da Adonep? E lá eu ouço um testemunho de um médico. Um testemunho impactante. Quando terminou, ele disse, se alguém quiser esse Jesus, que transformou a minha vida, vem aqui para fazer uma oração.
A impressão que eu tinha é que eu passei por cima de todas as mesas. Eu enfiei minha cabeça na barriga dele chorando. Eu queria de volta aquele Deus que eu conheci no passado. Eu precisava daquilo, porque a minha vida estava uma miséria. Eu me prostituía, eu aprendi a beber, eu aprendi a fumar. Eu me sentia um trapo. E eu senti necessidade daquele Deus. Eu achava que nunca mais Deus olhava para mim. E na hora que eu fiz aquela oração de confissão, eu senti que no reino espiritual, Deus havia me recebido. Eu tinha certeza que eu havia sido perdoada. Eu me senti como filho pródigo e eu disse: Senhor, nunca mais eu vou te decepcionar. Nunca mais eu vou me afastar de ti. E volto para casa, feliz, conto para o meu marido o que tinha acontecido. Ele ficou calado, não falou nada. Eu ia para as reuniões na terça-feira, porque as reuniões da Donep aconteciam num prédio do lado, que era o Cisa Park. Na época era Cisa Park, hoje é a Gran Marquise. Eu só descia, entrava lá, era anexo do prédio que eu morava na Beira-Mar. E aí eu comecei a frequentar a igreja evangélica, e fui crescendo espiritualmente, fui conhecendo a palavra de Deus, e fui me apaixonando cada vez mais por esse Deus maravilhoso, e ele passou a me perseguir. Até que um dia ele chegou e disse: eu não durmo mais com você, eu tenho nojo de crente. Isso durou 2 anos, essa loucura. Não podia ir para a igreja, não podia se falar de Deus, não podia pegar uma Bíblia. Eu tinha uma fábrica de vinho sintético, a Bíblia ficava na fábrica, porque eu não podia ver a Bíblia, que ele não deixava. E aí, quando foi nesse dia, 10 horas da manhã, ele entrou no meu quarto, já com um copo de uísque na mão. Ele entrou, pegou tudo que foi de roupa minha, jogou no chão. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui que ele dá, sou eu que ele banca o Supremo Tribunal. Não é Jesus, não. Jesus não dá nada para ninguém, não. Pegou uma joia que tinha me dado, jogou tudo. Você sabe quanto é o quilo do queijo que você come? Eu queria saber quanto é o quilo de queijo. Estava preocupada com quanto é que custa o quilo de queijo. Você sabe quanto é a manutenção da sua lei de contato? Você sabe não sei mais o quê. Alegou tudo. Disse: olhe para mim. A partir de agora, você vai escolher ou eu ou esse Jesus. Os 3 não moram mais aqui nesse apartamento. Eu achei que é porque ele tivesse embriagado. Aí ele saiu, deitou, ele apagava, toda manhã ele apagava. Bêbado. Quando ele acordou, perguntei para ele. Eu disse: aquilo que você falou é verdade ou é porque você estava embriagado? Se você quer que eu repita? Eu disse: não. Ninguém merece ouvir as blasfêmias, as faltas de respeito e os palavrões que esse homem falou de Deus. E ele perguntou se queria que eu repetisse. Eu digo: não. Você é um louco, você não está mexendo comigo, não. Você está batendo de frente com a maior potência do universo, você está mexendo com Deus. E eu já fiz a escolha, eu vou ficar com Jesus. Ele disse: pois então você vaza daqui agora. E me empurrou casa fora com a roupa do corpo. Eu saí com 55 anos de idade, sem saber como competir no mercado de trabalho, porque eu não trabalhava. Tinha uma fábrica minha, que estava naquele, ele que bancava, a fábrica tinha 1 ano, não se sustentava ainda. No dia seguinte, ele entrou no showroom da fábrica, arrebentou tudo que tinha lá. Tirou o computador, botou no carro dele, arrancou o celular da minha mão, ligou para os fornecedores e disse: olha, ela está lascada. Se você vender qualquer coisa, é por conta e risco seu, porque ela não tem nada. E assim eu desci do prédio, liguei para o meu filho, para o Leonardo, esse que tem deficiência auditiva, estava casado, e eu fui para a casa dele, sem saber para onde ir. Liguei para o pessoal da Donep, arrumaram um advogado, e esse advogado descobriu que ele tinha um apartamento alugado num bairro que ele alugou para uma pessoa que precisava. Só que a pessoa foi embora e ele continuou pagando. Eu acho que é porque não faltava dinheiro, porque continua pagando apartamento fechado, né? Mas não, é porque aquele apartamento estava reservado para mim. Só que esse apartamento era dentro de uma comunidade, vizinho de uma boca de fumo. Muito perigoso o local. Eu entrei nesse apartamento, tinha uma geladeira toda descascada, que eu pegava assim, com medo de ficar grudada nela, de choque. Um fogão 4 bocas, com uma boca funcionando, e uma cama. Eu saí da Avenida Beira-Mar, de carro importado. Financeiramente não me faltava nada para um lugar desse. Peguei uns restos de vinho sintético, levei para esse apartamento e 2 funcionários me acompanharam. Dona Ana, não precisa pagar nada para a gente vai trabalhar para você. Eu sobrevivi 9 meses, eu sei o que é o maná cair do céu. Com 9 meses que eu estava nessa luta,
O advogado entrou com pedido de pensão de alimentos e eu ganhei a pensão de alimentos. Aluguei uma casa. Enquanto eu estava nesse apartamento, o porteiro me liga: Dona Ana, o seu Valdo está entrando aqui com um monte de trombadinha, que eu conheço tudinho aqui. Fecha essa porta. Passe a chave. Eu olhei ele vinha entrando com um monte de gente, onde vinha um senhor de barba branca. Eu passei a chave e puxei aquela correntinha. A porta, até uma criança derrubava ela. De tão frágil que era. Aquelas portas ocas que você batia, já estava toda comida de cupim. E eu me ajoelhei e disse: Senhor, a tua palavra diz que tu tem anjos a nosso respeito. Senhor, envia um anjo aqui, não deixa que um fio de cabelo, que a minha filha estava lá nesse dia, seja tirado. Eu liguei para o Leonardo para pedir socorro, para ele pedir uma viatura de polícia. O Leonardo não ouviu direito a ligação, botou no Viva Voz. E não desligou. Saiu, deixou o celular ligado e saiu com a mulher para ir para onde eu estava. E a mãe dessa minha nora era mãe de santo. E ela ouviu eu orando, pedindo a Deus que enviasse os anjos. E essa mulher caiu de joelho e disse: eu quero te conhecer, cara. Porque essa mulher está aí por dentro, está empurrando tudo que tinha na porta para não entrar ninguém. Ela se ajoelhou e foi por ti. Eu sirvo a demônio 41 anos, mas agora eu quero te servir. O terreiro foi quebrado tempos depois, essa mulher ainda hoje é uma bênção. Totalmente liberta, totalmente curada. Você vê as circunstâncias que Deus usa para alcançar vidas, diante daquela dificuldade. E aí eu comecei a lutar para sobreviver, servindo a Deus com tudo que eu tinha. E eu apareci com enfermidade. Eu comecei a sentir uma dor dentro do meu intestino. Não era uma dor de barriga, uma cólica. Era uma dor dentro, na tripa. E eu fui para o médico porque eu só tinha dinheiro para comer. Não tinha dinheiro para mais nada. Não tinha plano de saúde. Ele disse... Aí eu fui para Teresina, que lá em Teresina a minha família tem médico, tem enfermeira. Quando eu chego lá, providenciaram todos os exames, o médico disse: você tem que fazer uma cirurgia urgente. Você tem diverticulite, abscesso e risco de perfuração, de tão estragado que estava o intestino. Igreja, eu fiquei lá, fiz os exames todos, me hospitalizei. O procedimento, um hospital público. Quem conhece um hospital público sabe o que é a visão do inferno ali dentro. Só Deus na vida das pessoas que estão ali. Eu tomava 4 lactopurga, uma jarra de uma gororoba com laranja para limpar todo o intestino e depois lavagens intestinais até o retorno sair limpo por causa de infecção. O banheiro era um cano com um buraco. Na hora que a água batia, os excrementos voltavam. Eu tomava banho assim com medo de molhar os pés e me contaminar, porque eu ia me submeter a uma cirurgia de alto risco. Nessa época eu estava com 61 anos de idade, foi em 2011, não façam as contas. Por favor. E eu fui para o centro cirúrgico, voltei, porque não tinha anestesista, só para mim. A cirurgia era longa e de alto risco, que não ia fazer, tinha que ter anestesista. Voltei, me refugiei num sítio da minha irmã, que era 10 minutos de carro. E eu fui buscar a face de Deus. Eu orava 24 horas do dia. Armei uma rede num galpão, tinha uma piscina aqui, eu olhava. Eu tive 5 visões tão tremendas que eu pensei que eu estivesse enlouquecendo, porque eu não podia comer. Esse procedimento que eu contei para vocês, eu fiz 4 vezes, durou 5 meses, porque não tinha, uma hora não tinha material, outra hora não tinha grampo, outra hora não tinha, e eu voltava, esperava nova hospitalização. Eu perdi 22 quilos. Eu tomava só líquido para não formar bolo fecal, para não romper o intestino, para poder dar tempo. À noite, liberava um caldinho coado e peneirado, que eu escolhia tomar à noite para esquentar o estômago e eu poder dormir. Isso durou 5 meses. Eu nunca senti um dia de fome. Nunca senti fome. E busquei a Deus assim. Eu tive tantas essas visões que eu achei que era alucinação da fraqueza. E Deus me acordou e disse: abre em Daniel. Mas ele não disse aonde. E eu abri a Bíblia e li até quando chegou na parte que ele queria me falar. São essas visões que eu te dou, que eu ponho na tua cabeça. Deus confirmou que aquilo era realmente visões dele. Um dia ele disse: olha para a tua direita. Tinha uma árvore bem grande do lado, só tinha essa árvore à direita. Que é uma azeitoninha que aqui chamam jamelão, né? Lá é azeitona preta, lá no Piauí, no Nordeste. Ele disse: aqui vai começar uma igreja, a minha igreja.
E eu entendi que fosse eu que tivesse que ir para o interior do Maranhão para levantar uma igreja. Porque na minha família inteira só tinha eu convertido. Nunca na história da família, nem no passado, teve ninguém evangélico. Eu fui a primeira evangélica da família. Eu digo, como, senhor, se aqui só tem, a piscina só serve para cachaça, tem 2 churrasqueiras que não dá conta só uma. A gente não conhece o caminhar de Deus, né? A gente sempre questiona. E assim, eu fiquei curada. No dia de eu ir embora, eu fiz um culto e ação de graças. 12 pessoas da minha família foram convertidas. E aí fizeram um churrasco e convidaram o pastor da igreja deles. E quando ele chega, ela vai mostrar o sítio. Quando ele chega nessa árvore, ele disse, eita, dona Terezinha, aqui teve muita oração, teve uma unção muito grande. Aí ela contou para ele, chorando. Ele disse, pois vai começar a igreja aqui. E a igreja tem lá a céu aberto. É uma bênção de Deus, da igreja metodista. Já compraram o terreno de frente para fazer o templo. E eu fui, 1 ano depois, eu fui pregar lá. Só que eu não dei uma palavra, eu chorei o tempo todo. Porque eu estava numa unção tão tremenda. Eu vi o cumprimento da palavra de Deus acontecer. Aquele monte de gente muito pobre, daquela redondeza toda, um monte de criança e de jovem, e eu só glorificava a Deus. Aí eu contei, gente, eu estou assim, é por isso, por isso, por isso. Veio abaixo, teve choro, teve cura, teve confissão, teve salvação, teve tudo. E eu só chorava. E a igrejinha está lá linda, a gente chama a igrejinha da árvore. Mas aí, depois de tudo isso que passou, com 1 ano, eu fui para uma cadeira de rodas. Eu tive uma hernia de disco, essa hernia de disco extrapolou e eu perdi o movimento das pernas. E eu continuava sem um plano de saúde. Um médico amigo, Robson, ele ia me dopar em casa com morfina, porque nada passava dor. Eu saí da cadeira de roda para um leito, porque eu não podia mais, ninguém podia me tocar. A dor era terrível. Quem já teve dor de dente? É horrível, né? Imagina um fecho de nervo pressionado, preso por uma hérnia. É uma dor que não tem conforto. É como se você apertasse um botão. A intensidade é uma só e ela não para. Eu fiquei 90 dias desse jeito em cima de uma cama. Não podia mais botar paradeira, não suportava mais. Aí uma fisioterapeuta foi lá ensinar a me rolar com lençol para poder fazer limpeza em mim e me voltar, porque eu não suportava nem tocar. E a perna, o movimento acabou. 90 dias depois, eu estava tão desesperada que eu gritei com Satanás. Eu gritei com Deus uma vez, dessa vez eu gritei com o diabo. Eu disse, Satanás, tu bate em retirada daqui agora. Eu entendi que aquilo ali era obra dele na minha vida. Tu bate em retirada aqui agora, porque se tu tirar minhas pernas, eu vou me arrastar a fazer a obra do meu Senhor. Tu não entendeu ainda que a minha vida é de Deus, o meu corpo é consagrado a Ele? Olha, se tu tirar meus braços e minhas pernas e tu deixar um vestígio de cérebro, vai ser para glorificar a Deus. Portanto, tu sai daqui, que aqui tu não tem mais vez. Igreja, 3 horas depois, o hospital ligou dizendo que tinha surgido uma vaga para mim fazer a cirurgia. Fui fazer a cirurgia, o médico disse, dona Ana, é o seguinte, a senhora vai ficar sem dor, mas a senhora tem dano neurológico, a sua perna está mole, a senhora não tem força no tornozelo, e dano neurológico é irreversível. Isso eu entrando para o centro cirúrgico. Eu digo, doutor, né, não, é porque o senhor não sabe quem é que vai me operar. Ele disse, aí não sou eu, não. Eu digo, não, o senhor vai segurar o bisturi. É o senhor. Jesus precisa do senhor segurando o bisturi. Quem vai fazer a cirurgia é ele. E o senhor nunca vi, doutor, Deus fazer nada pela metade. Onde é que Deus vai operar minha coluna, tirar a dor, sabendo o desejo que eu tenho de servi-lo, e ele vai me deixar com a muleta? Que história é essa, doutor? Não tem não. Não tem não neurológico, não. Operei, fiquei numa UTI com 56 pessoas, porque não tinha mais vaga em UTI, uma sala cheia de gente, um por cima dos outros, assim. Fui embora. No dia de dar o resultado, eu fui dar no consultório. Acho que ele ficou com pena de mim para me ir no hospital, que é uma loucura. Você passa por cima de gente com sangue, gente morta, gente baleada, aquilo é uma loucura. E eu fui no consultório. E eu entrei caminhando muito duro, que eu tinha medo de fazer assim. Do tanto de dor que eu sentia, eu estava traumatizada. Não doía mais não, mas eu estava durinha. E eu entrei com a minha filha no consultório, e ele, quando ele me viu, ele fez assim. Aí ele olhou para baixo, eu caminhando. Ele disse, dona, a senhora está caminhando direito? Eu digo, foi o que eu lhe disse, doutor. O que foi que eu lhe disse? Que não precisa, não tem. Doutor, olha aqui, igreja, eu estou de salto alto. Que dano neurológico nenhuma. Isso é para quem não tem Jesus, é para quem não crê.
Isso é para quem não crê. E ele ficou, ele disse, doutor, ele disse, dona Ana, pois é o seguinte, eu vou me aliar a ele. Eu disse, pois é, você tem feito tanta besteira, muito dia que não fica bom, se você deixar ele operar, você segura só o bisturi, todo mundo sai bom. Fica ninguém assim, aleijado. Estou aqui, boazinha. Ele falou, não existe isso. Dano, né? Que se tem algum médico aqui sabe que um dano neurológico não tem, só o papai. E está aqui, ó, tudo bonzinho, bem legal. Mas, e aí eu comecei a fazer a obra de Deus. Meus filhos se converteram, toda a minha casa se converteu. E Deus tem feito maravilhas através da minha vida, de muita cura física. Deus tem me usado muito em cura física. Eu tenho um neto que tinha alergia, insuficiência lactose, e um dia Deus toca no ventre do Pedro que eu vou curar. E eu orei no ventre do Pedro, e o Pedro foi 100% curado. Ele hoje tem 9 anos de idade. Ele evacuava sangue, qualquer toque de algum leite. Quando ele brigava com os coleguinhas, ele dizia, leite, eu vou te dar leite. De tão horrível que era leite com ele. Ele ameaçava as crianças com leite. E ele hoje tem 9 anos de idade, é 100% curado. E toda a minha família se converteu. Mas o meu filho mais novo, Leonardo, o casamento foi desastroso e ele disse, eu vou embora para Teresina. E quando chegou em Teresina, o Leonardo se juntou com um homem e foi morar junto com ele. E vocês não têm ideia do que foi isso. O diabo tentou porque eu não tenho tempo para contar a minha história toda, eu estou pincelando. Mas quando ele chegou, ele disse, não, agora ela vai desabar, porque é com o filho. Eu senti uma dor na minha alma. Gente, a alma da gente dói. Eu senti uma dor física quando eu imaginava a situação, a vida do meu filho. E um dia eu me ajoelhei e disse, Senhor, o diabo já tentou me matar de várias formas, mas dessa vez ele vai me infartar, porque essa dor que eu sinto, ela é muito grande. Senhor, tira isso de mim e me ensina a conviver com essa história. Mas eu não posso colaborar com ela, porque vai contra a tua vontade. Se o diabo quis botar isso, porque quando eu estava recém-convertida, eu ouvi Deus dizer para mim, não passe a mão na cabeça do diabo. E eu não entendi o que era isso. Passar a mão na cabeça do diabo é você saber que é ele, e você fazer de conta que não é, e você, como eu seria conivente com ele se eu aceitasse aquela vida que o meu filho tinha escolhido. E eu endureci o meu coração para ele. Ele foi embora para lá, ele passou fome, ele dormiu 3 anos no chão, e eu nunca dei um jeito de dar nada para ele. Porque ele ia ter que, porque Deus estava trabalhando a vida dele. Deus estava trabalhando aquilo ali. E quando foi 4 anos de oração, 4 anos de joelho no chão, pedindo a Deus a libertação dele. Um dia Deus disse para mim, junta tudo, porque eu nunca pude comprar uma casa para mim, eu moro de aluguel. Junta tudo e vai para o Piauí. Eu não sabia o que eu ia fazer no Piauí. Eu peguei tudo que eu tinha dentro de casa, desaluguei apartamento, botei dentro de um contêiner e fui embora para lá. E cheguei lá, tinha muito problema na família, muita coisa, muita oração, e conversei, e ajudei a resolver algumas coisas, mas eu sabia que eu não tinha ido ali para aquilo ali. E quando foi um dia, o Leonardo chegou lá onde eu estava e disse, eu preciso falar com você, mas eu preciso de testemunhas. Eu digo, não precisa não, pode falar. É porque ele mentia tanto, que ele acreditava na mentira dele. Ele se envolveu com crack. Ele ficou só os ossos. Ele fez tudo, o diabo fez tudo na vida dele, para tirar a vida dele e para envergonhar e jogar ele na lama. Eu, uma pastora, e o meu filho homossexual. O diabo pensava que eu tinha vergonha disso. Mas toda vez que eu subia no altar, que eu dava esse testemunho, eu dizia para a igreja, eu tenho 3 filhos. Uma filha, mulher de Deus, casada com um presbítero, o meu filho piloto, evangelista, e um filho lá em Teresina, na escola de profetas. Ele estava com outro homem, mas eu nunca admiti no reino espiritual que ele fosse um gay. Eu sempre profetizei que ele era um profeta, porque desde pequeno ele é usado como profeta. E aí ele chegou para mim e disse, eu preciso ir para o sítio, buscar a face de Deus como você fez. Eu estou com nojo de mim, eu estou sujo, eu estou imundo. Ele estava trabalhando com restaurante. Ele disse, eu fui encerrar o restaurante e eu fui lá para fora para fumar um cigarro. E eu ouvi uma voz tênue, dizendo, filho, basta, volta. E aquela voz mexeu com ele.
E eu ligo para o pastor, que é o que dá da igrejinha da árvore lá, que é da igreja metodista, mas ele vai às quarta-feira para lá. Eu disse, pastor, eu contei a história. Ele disse, eu vou levar ele. Só que quando o pastor conversou, disse para ele, Leonardo, se você quer fazer uma libertação, eu vim aqui sexta-feira. Ele disse, eu quero. Olha, igreja, eu não fui o pastor, que eu era mãe que eu não fosse assistir. Até enquanto o pastor contou, saíram 8 demônios dele. Esse demônio jogava ele no chão, um levantou ele do chão e enfiou a cabeça dele, que o pastor disse que nessa hora se preocupou, que achou que ele tivesse quebrado o pescoço. O Leonardo saiu 100% liberto. Ele disse que olha para trás e não é ele. Não foi ele. Ele não se vê naquilo que aconteceu. E hoje eu dei o testemunho para Elizabeth. O rapaz que morava com ele, Deus disse para mim, porque eu tinha horror até de ouvir falar no nome. E um dia Deus disse para mim, quem julga sou eu, tu só ama. Vai lá no trabalho dele. Gente, foi muito difícil. E eu fui. E eu falei de Deus para esse rapaz. E eu recebi essa semana a notícia que ele está indo para Teresópolis. A igreja está mandando ele para passar 6 meses fazendo o curso para missionário. Ele está todo esse tempo se preparando dentro de uma igreja. Eu apresentei Deus para ele, ele acreditou nesse Deus, ele hoje é um servo também. E para a glória de Deus, o meu filho está liberto, 100% curado. E o pastor disse, eu queria ter a honra de estar do lado desse menino, para mim poder assistir o que Deus vai fazer na vida dele. O testemunho desse rapaz vai tremer o inferno. E quando eu estava nesse processo, ainda morando na Avenida Beira-Mar, que isso é importante eu falar, estou concluindo, já viu, pastor? Não mande o povo tocar não, pelo amor de Deus, que quando sobe, eu sei que é para mim ir embora. Deixa eles quietinhos ali, por favor. E aí eu me perdi, ó. É o surto. Sim, no dia que o meu marido mandou que eu escolhesse, e ele saiu para o quarto, Deus disse para mim, pega no telefone e liga para teu pai. Eu disse, não, senhor, isso aí não. O senhor não me peça isso. E quando o Espírito Santo fala comigo que eu desobedeço, meu coração acelera de um jeito que se eu não obedecer, eu infarto. Eu escuto, tum. Eu digo, senhor, e eu peguei em obediência a Deus, igreja. Eu peguei esse telefone e liguei para Teresina. A minha irmã atendeu, essa minha irmã que ele trouxe do Rio. Eu disse, o teu pai está aí? Eu chamava ele, não chamava ele para pôr, o teu pai está aí. Ele disse, tu quer falar com ele? Porque hoje é o aniversário dele. Eu sabia lá, nem que aquela coisa tinha nascido um dia, eu me lembrava de aniversário dele. E eu pego o telefone e ele disse, Ana Clélia, você está aqui em Teresina? Eu tremia tanto, mas Deus sabe de todas as coisas, como lidar individualmente com cada um. Se eu tivesse feito aquele encontro pessoalmente, cara a cara, não tinha o efeito de eu ouvir a voz dele aqui, porque era no meu ouvido que ele falava coisas nojentas. Quando eu ouvi aquela voz, eu puxei assim o telefone. E eu disse, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Igreja, quando eu abri a minha boca, não foi mais eu que falei. Só saiu bênção da minha boca para a vida daquele homem. Bênçãos que não foi o meu cérebro que fabricou aquilo. Eu só lembro ainda que eu disse, papai, eu te perdoo. Eu te perdoo, Deus te abençoe. E ele calou. Eu tinha falado muita coisa, desejei o Espírito Santo na vida dele, como era na minha, que é o Espírito Santo que transformou a minha vida, transformasse a dele. E foram muitas bênçãos. No final eu digo, eu te perdoo, Deus te abençoe. E ele chorando disse, diga de novo. Eu digo, o quê? Papai, Deus te abençoe. E eu disse, papai, Deus te abençoe. Igreja, nesse momento, um peso saiu de dentro de mim, como se eu tivesse uma pessoa montada nas minhas costas a vida inteira. O oxigênio entrou no meu nariz, eu respirava, é como se meu pulmão tivesse preso. Eu senti uma libertação, eu entendi que a partir daquele momento a obra de Deus ia acontecer na minha vida, porque eu estava retendo tudo pela falta de perdão. E eu quero dizer para vocês, a mensagem que eu deixo é essa: gente, perdoem e liberem perdão. Não deixe sentir, não espere sentir emoção, nem sentir vontade, não. Faça como eu fiz, porque é a obra quem faz é o Espírito Santo.
Dê o primeiro passo, abra sua boca e disse: fulano ou fulano, eu te perdoo em nome de Jesus. E é esse Jesus que vai te limpar, que vai tirar, porque eu não sentia mais nada pelo meu pai. Não tinha mais raiva, eu lembrava de tudo, mas eu não, era como se não tivesse acontecido, não tinha mais efeito nenhum sobre a minha vida. A mesma coisa foi com meu marido, com meu ex-marido. Anos depois ele foi em Fortaleza para visitar os filhos, e Deus disse: vai lá fazer uma visita. Eu disse: mas você me bota em cada enrascada. O que eu vou fazer lá? Vai começar a confusão, ele não pode me ver que dá confusão. O primeiro marido, fui lá, na boa, cumprimentei, vim embora. No dia dele ir embora, vai lá se despedir. Eu digo: de novo, Jesus, que é isso? Deixa ele embora, está tudo bem. Vou em obediência, chego lá, a minha filha tinha tido um sonho, que estavam todos nós de mão dada em volta, e ela assistindo. Ela disse: mamãe, será que eu vou morrer? Eu digo que nada, Deus não disse para ninguém um dia que vai morrer, não. E eu cheguei lá, e de repente eu perguntei: quando você morrer, você sabe para onde você vai? Ele disse: não sei não. Aí eu comecei a falar de Deus para ele. Eu disse: você quer aceitar Jesus? Ele disse: quero. E ele confessou Jesus quebrantado, emocionado. Ele me abraçou com tanta força, que eu já estava até achando bom ele me abraçar, ó. E hoje é um homem de Deus, voltou para Fortaleza, está lá convivendo no mesmo condomínio da filha, muito arrependido, muito quebrantado, muito velho, muito acabado. Mas Deus fez a obra na vida dele. Deus fez a obra na vida dele. E Deus disse para mim: escreve, me dê aqui o livro, irmã, por favor. E um dia Deus disse para mim: escreve um livro contando a tua história. Eu disse: senhor, eu não sei fazer isso. Ele vai fazer sim. E eu peguei um lápis e uma caneta, eu escrevi esse livro no punho, porque eu não tenho notebook. Eu tinha um e dei para uma igreja muito pobre que me pediu, e eu dei o meu para ela. Eu fiz esse livro no punho. Vocês não têm noção do quanto esse livro tem alcançado vidas e tem transformado história, porque aqui tem com detalhe toda a história. Esse livro é uma história de superação em milagres. É porque o tempo que eu tenho não dá, eu pincelo em algumas coisas, não dá tempo. E o Senhor hoje, eu vivo no meio do mundo, viajando, falando a minha história, e Deus transformando vidas. Porque muita gente pensa que já sofreu muito, que nada dá certo, que Deus não olha para ela. Gente, Deus é maravilhoso. Nunca percam a fé. Nunca percam a vontade de viver e de acertar. Porque do momento que você fizer como eu fiz, eu acreditei que eu tinha jeito. Eu acreditei que o meu Deus pode todas as coisas em vários momentos da minha vida. E Deus age na minha vida poderosamente. A minha vida hoje é para servir o Senhor. Eu sou serva como eu prometi naquele dia que eu confessei Ele. Senhor, nunca mais eu vou te negar. O diabo tem feito muita coisa para me paralisar. Muita coisa. A última foi agora há 2 meses atrás. Mas Deus é sempre comigo. E Ele sempre diz: vai, vai, vai. E aonde Ele me mandar, eu estou indo. Igrejas eu prego o testemunho dEle conforme Ele manda. Em outras é ministração, falando de Deus, falando da palavra de Deus, falando de tudo aquilo que Ele já fez e que Ele pode e vai fazer na tua vida. Basta que você creia. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de promessa. Ele não é homem para mentir. Todas as promessas da vida de vocês vão ser realizadas. É só você esperar no tempo de Deus e acreditar que Ele cumpre todas elas, uma a uma. Fechem os olhos, igreja, por favor. Eu quero fazer uma oração por vocês. Poderoso Deus e Pai, Espírito Santo de Deus, Senhor, você está aqui. Eu sei que você está aqui. E eu quero te pedir, meu Senhor, em nome de Jesus, toca o coração de cada irmão e irmã minha que estiver aqui. Senhor, se tiver alguém aqui ainda com perdão para ser liberado, que tiver mágoa no coração, Senhor,
Toca, Senhor, para que essa pessoa abra a boca e confesse, Senhor, perdão. Libere perdão e peça perdão. Que não espere para pedir depois que a pessoa morrer e ficar cheio de culpa e de remorso. Senhor, derrama a tua graça e a tua misericórdia sobre o teu povo, sobre essa casa, Senhor. Senhor, eu te peço agora pelos pastores dessa igreja e pela liderança dessa casa. Senhor, capacita o Senhor com sabedoria do alto, com discernimento, Senhor, e com muita paciência, porque eu sei que pastor tem que ter muita paciência. Então, Senhor, em nome de Jesus, cuida do teu povo. E obrigada por você permitir, mais uma vez, que eu viesse aqui nessa casa, que ela me recebesse com tanto carinho, para que eu pudesse contar um pouco da minha história e os meus irmãos verem que Jesus é vivo. E Ele está aqui. E Ele mora em nosso coração. Amém? Amém, Jesus. Amém, amém, aleluia. Eu quero só dizer que lá fora tem uma mesa que tem os DVDs com 3 temas e tem o livro. Se alguém quiser adquirir, vocês vão ter uma leitura abençoada, pode ter certeza. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos orar pela pastora Ana Clélia. Agradecer a Deus, porque testemunhos assim, histórias assim, são histórias de superação. Uma mulher que está sendo usada para alcançar tantas pessoas. Essa noite o Senhor reservou esse tempo para nós. Você pode estender suas mãos. Você pode, junto comigo, orar pela vida e pelo ministério da pastora. Ah, Senhor Jesus, eu louvo o teu santo nome, porque tu és um Deus maravilhoso. A cada um tu edificas da forma como desejas. A cada um o Senhor constrói um futuro, constrói uma história, Senhor Deus, para que o teu ministério possa avançar de uma forma tão especial. Pai, assim como o Senhor edificou, Senhor Deus, a tua filha, restaurou a sua filha, ó Senhor Jesus Cristo, e tem usado a tua filha para alcançar tantas vidas, Pai. Pai, da mesma forma como ela nos abençoou nesta noite, Pai, nós também queremos abençoar a tua filha, Pai. Venha sobre o ministério, Senhor Jesus, da pastora Ana. Venha, Senhor, sobre cada lugar, sobre cada igreja, sobre cada vida, Pai. Quantas pessoas estão aí, até mesmo aqui nessa noite, Pai, passando por situações tão duras e difíceis, Pai, e vão sair daqui nesta noite abençoados por esta palavra. Vão sair daqui, Senhor, tocados, Senhor, por esta mensagem. Ah, Deus, continua usando a tua filha de uma forma poderosa. Continua usando a tua filha de uma forma maravilhosa, Pai. Que muitos, Senhor, realmente vivam, Senhor Deus, a transformação e a alegria, Senhor, do perdão. Alegria do perdão. Porque obras assim só o teu Espírito Santo é que é capaz de fazer. E por isso nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos, porque diante de uma história dessa, diante, Senhor, de tanta dor, só o teu Espírito Santo para sustentar. Só o teu Espírito Santo para nos fazer ver a maravilha da tua graça. Por isso, Senhor Deus, continua abençoando, Deus, a vida da tua filha, abençoando os seus filhos, abençoando a sua casa, abençoando, Senhor, os seus projetos, os seus sonhos. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém e amém. Você foi abençoado, meu irmão? Como eu fui abençoado por essa palavra. Como o Senhor falou comigo através dessa palavra. Diante de tanta dificuldade, olhar ela em pé aqui
compartilhando, contando a sua história. E bem, sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aí onde você está. Não importa a dificuldade que você está passando, não importa o desafio que você está passando, agarra-te, apega-te ao Espírito Santo, porque você pode ter certeza, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Levante as suas mãos e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, nós louvamos o teu santo nome, te agradecemos, porque tu és um Deus presente, tu és um Deus poderoso. Ó Pai, tu és o Deus que contempla as nossas dores, tu és o Deus que contempla as nossas dificuldades, contempla, Senhor, as nossas aflições, e és aquele que está disposto a nos fazer vencer e suplantar todas elas. Pai, por isso, Deus, nós nos colocamos diante de Ti, te louvamos e te glorificamos, Pai, porque sim, louvamos e adoramos a um Deus verdadeiro, louvamos e adoramos a um Deus que é presente na nossa vida. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua obra na nossa vida. Pai, por isso, nós te pedimos, acompanha-nos, Deus, até a nossa casa, livra-nos de todo mal, que essa palavra, Senhor, que foi ministrada nesta noite, possa, Senhor Jesus, ser como uma semente plantada no nosso coração, e que dá frutos, frutos e frutos. Por isso, Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, e toda a igreja diga amém e amém. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Uma boa noite a todos. Aleluia.